tudo bem? Eu me chamo Evelyn, sou gestora da Escola Crescer e hoje eu estou aqui para inaugurar junto com vocês um projeto novo, um canal de comunicação novo da Crescer. É o nosso Pode Crescer. É um projeto antigo que a gente está muito feliz de finalmente poder tirar do papel. E nada mais justo que a gente começar esse novo projeto para falar um pouquinho mais sobre educação, sobre temas que podem permear esse universo. E hoje, para inaugurar esse tema, a gente vai falar sobre maternidade. Até porque, como diria a nossa diretora Milene Guerra, educação são quilômetros de papo. E hoje a gente está aqui para bater um papo bem legal com duas mães Crescer, que eu tenho o prazer de tê-las aqui. Sejam bem-vindas. Eu estou aqui com a Rejane e com a Michele. Meninas, tudo bem? É uma honra ter vocês aqui hoje. A Rejane é a mãe da Ana Júlia, do Atos, do Antônio, né? A Ana Júlia tem 14, o Atos tem 15 e o Antônio tem 17 anos, né, Rejane? Batalhadora, vai falar um pouquinho sobre como que é a experiência que você tem como mãe solo e também como que é educar adolescentes nesse nosso mundo digital. Seja muito bem-vinda, Rejane. A nossa segunda convidada aqui é a Michele. A Michele é mãe Crescer desde sempre, né? Ela é mãe do Ravi e mãe da Luna. A Luna tem 5 anos e o Ravi tem 9 e a Michele hoje vai contar um pouquinho pra gente como que é a rotina dela, como que é essa experiência, né, com duas faixas etárias diferentes e também contar um pouquinho sobre maternidade atípica, porque o Ravi tem o diagnóstico de autismo e TDAH. Seja muito bem-vinda, Michele. Obrigada. É um prazer tê-las aqui e eu já quero começar com a nossa primeira pergunta, né? A gente vai começar antes do início, antes de ser mãe. Quem era a Rejane, quem era a Michele antes da maternidade? O que mudou depois dessa viagem que é, né, essa metamorfose que a gente sofre? Para mim mudou tudo, tudo mesmo. Quem me conheceu solteira diz que não é a mesma pessoa. Meus filhos são a luz da minha vida. Depois que eu fui mãe, até a minha maneira de ver o mundo mudou. O meu filho foi planejado, eu quis ser mãe, né? O meu primeiro filho, eu quis muito ser mãe. E assim, a partir do momento que ele nasceu, tudo mudou na minha vida. Minha maneira de ver o mundo, a empatia, não julgar os outros, ter mais caridade, ter um coração melhor. Tudo mudou a partir de quando eu fui mãe. E você, Michele, me conta um pouquinho. Eu também mudei muito. Eu acredito que tem coisas que a gente consegue manter pós-maternidade, mas outras não tem como não mudar, né? Sim. Essa questão da empatia que ela falou, eu acho que todo mundo, quando se torna mãe, realmente torna-se mais empático, Com mais certeza, caridoso com certeza. E passa a ver o mundo de uma forma muito melhor. Dói mais, né? O que eu percebo assim, eu também sou mãe novata, né? Entre aspas, eu tenho a Aurora de 3 anos e a Pérola de 1 ano, então eu tô há 3 anos aí nessa viagem da maternidade. Mais uma vez eu escutei assim que a maternidade é assim, né? Os dias são longos e os anos são curtos, porque quando a gente percebe, já passou. Já passou. E aí é uma viagem muito louca, né? Se a gente fosse colocar assim, é uma metamorfose muito profunda que a gente sofre. A gente não consegue voltar para aquela Michele, para aquela Rejane de antes. A gente vai para um novo lugar, né? Mas voltar nunca. E assim, eu acredito que todas nós se torna mais forte, né? Mais corajosa. A gente passa a ter uma força que a gente não sabe de onde vem. Por eles, né? Exatamente. Então, é realmente uma metamorfose que a gente passa. E assim, as habilidades que a gente também conquista após a maternidade, né? É incrível. E aí, pegando, né, esse gancho, eu sei que a Rejane já tem aí 17 anos de estrada, né? Desde o primeiro filho, a Michele com 9 anos. Assim, para cada fase a gente tem um desafio, mas assim, que vocês lembram, fazendo uma retrospectiva, qual foi um desafio assim que marcou vocês dentro da maternidade? É o desafio de trabalhar fora e conciliar com a maternidade, ser presente na vida dos filhos, porque a gente sabe que embora a gente precise trabalhar fora, eu como sou provedora da minha casa, né, sempre precisei trabalhar e trabalho muito, trabalho duro, mas eu quero estar presente na vida dos meus filhos em todas as etapas. Eu quero me fazer presente, eu quero saber tudo deles. Adolescente já sabe como é que é, né? Eles não querem, não se abrem muito, são meio fechados e tal. Mas eu fico insistindo, a primeira namorada,
sabe, o primeiro beijo, tudo eu quero saber. Mesmo que eles às vezes não ficam querendo contar, o mais velho ele já se abre mais comigo. Já os outros dois, a menina também, mas o do meio é mais fechado. E aí eu fico insistindo porque eu quero fazer parte de todas as etapas da vida deles. E você, Michele, assim, No geral, da maternidade, com certeza é conciliar o tempo para estar com eles. É o maior desafio, sem sombra de dúvidas. Mas no meu caso, enquanto maternidade atípica, eu acho que o maior desafio foi receber o diagnóstico. Foi saber que o meu filho era autista. Porque assim, quando eu recebi o diagnóstico dele, eu não tinha conhecimento nenhum sobre autismo. Era tipo 0. Então, quantos anos ele tinha? O diagnóstico mesmo, papel, laudo, Sim. 4 anos. Tinha pouco mais de 4 anos. Mas já desconfiava, já fazia... Sim, aos 2 anos a gente começou a desconfiar. Quando a gente colocou na escola, começou a desconfiança por conta da ausência da fala. Sim. Porque ele começou a falar e deixou de falar. Então, quando ele entrou na escola, ele praticamente não falava. E aí, naquele momento, eu já estava indo em pediatras e já estava começando a fonoterapia, por conta do atraso da fala. Sim. E a fono começou a investigar nesse sentido, né, de que houvesse algo por trás dessa ausência da fala. E nos encaminhou para um neuro. Mas quanto a neuro, a gente foi e voltou várias vezes em Teresina, que na época aqui não tinha muitas oportunidades de médico nesse sentido, né, nessa especialidade. E aí, indo e voltando a Teresina, levou mais uns 2 a 3 anos para a gente ter o laudo. Só que desde os 2 anos ele já fez a fonoterapia, já fez acompanhamento psicológico. Sim. E aí, o abrir desse novo mundo, né, que é um novo mundo, porque por mais que, claro, a criança não deixa de ser a sua criança, sim, mas o desafio passa a ser um pouco maior. Porque além de todas as dificuldades que a gente já vive na maternidade, a gente passa a viver esse mundo das terapias, que requer muito mais do nosso tempo e muito mais do nosso esforço para que eles aprendam da mesma forma que as crianças típicas. Né? Então, assim, o desafio maior foi essa descoberta, né, do diagnóstico. E também, Michele, pegando esse gancho, de 2 anos vocês desconfiavam, quando teve o laudo de 4 anos, né? Nesse período, vocês já foram internalizando essa ideia de ter algo, né, que pudesse vir a levar a ter autismo? Vocês já pensavam nesse diagnóstico? A gente já tinha esse apontamento pela fono, sim, de que seria. A neuro não quis fechar o diagnóstico de imediato, mas também sugeriu, sim, que poderia ser. No entanto, para mim, não era muito aceitável a ideia. Eu acho assim que nenhuma mãe quer que o seu filho tenha nenhuma dificuldade, sim, seja ela de qualquer nível que seja, né? Então, foi assim, primeiro filho também, né? Tem aquele mito filho do filho que vai nascer, né? Que é aquela... não vai ter nenhum defeito, né? Pois é. A gente cria toda uma expectativa, né, em cima da criança. E quando você vê que ela não está conseguindo acompanhar algum marco que você esperava, como no meu caso do Ravi, a fala, você fica, peraí, o que está acontecendo? Então, e aí, assim, você vai estudar, vai acompanhando, vai em busca das respostas e aprende que ele vai se desenvolver. Só que você vai precisar se esforçar um pouco mais, né, para ajudá-lo nesse desenvolvimento. E aí bate no medo do geral, no medo da sociedade, no medo do preconceito. E até para nós aceitarmos isso enquanto família também é muito difícil, porque muita gente diz assim, é porque não quer aceitar a criança autista. Não é isso. Quem vive sabe. O medo não é de não aceitá-lo, é dele não ser aceito fora, sim, de casa. É de como vão olhar para ele, de como vão agir com ele, do que vão fazer com ele. Então, tudo isso se torna um pouco mais complexo. A gente escuta muito isso na escola, né? De famílias que têm relato exatamente isso. O meu medo é como o mundo vai reagir com as diferenças, né? Do filho ou da filha. E realmente é um tema muito interessante da gente abordar, porque ainda é um tabu, né, em relação de tantos que a maternidade tem, e viver também isso que você está falando, dessa, não é a não aceitação, mas a saber que a realidade não foi aquela que você
idealizou. Exatamente. É meio que uma mudança de rota, né? Você traça um plano e no meio do caminho você vê que não vai ser daquela forma que você idealizou. Que é bem por aí a maternidade também. A gente vai achando que tá arrasando, tá dando tudo certo, aí vem alguma coisa e fala, epa, não é por aí não, né? Não foge disso, é verdade. Exatamente. E, Rejane, como que é a sua experiência como mãe de adolescente? Eu quero, assim, venha do futuro me falar como que é, porque, assim, eu, mãe de criança de 3 e 1 ano, pra mim, adolescente ainda é aquele... Meu Deus, como é que vai ser quando chegar a minha vez? Tenho esse medo também. Eu falo sempre que tudo na vida é equilíbrio. A gente tem que, principalmente nos dias de hoje, eu fui adolescente, né, nos anos 90, então era de uma forma totalmente diferente. Eu lembro a minha criação, a minha educação foi totalmente diferente. Eu pego algumas coisas que eu acho que foi bastante positiva na minha adolescência e trago para mim agora como mãe, mas algumas coisas mudaram e a gente tem que mudar também, né? A gente tem que ser contemporâneo. E eu acho que tudo é aquela coisa, eu imponho o meu respeito, principalmente para mim que sou solo, né? Que eu tenho que fazer as duas figuras ali, então eu tento manter o meu respeito, eu não sou aquela amiguinha do colégio, mas eu tento trazer aquela amizade também, porque eu quero que meus filhos confiem, contem as coisas, pra né? mim as coisas, eu quero que a gente partilhe aquelas coisas. Eu não fico escondendo dos meus filhos, eu não fiz isso, eu era aquela adolescentezinha santinha e tal. Não, algumas coisas eu acho que não precisa a gente entrar em detalhes, mas eu acho que a gente também não pode esconder e se fingir, ser hipócrita. Eu acho que a gente tem que ser realista, falar a verdade. Eu nunca escondi tudo que eu passei, a separação e tudo, eu nunca escondi dos meus filhos, eles sempre sabiam tudo que estava acontecendo. A condição financeira, eu nunca escondo, eu sempre falo para eles, eles querem uma coisa, eu digo, não posso, não tenho dinheiro, não consigo comprar ou pagar isso aí. Então eu crio eles na realidade, bastante na realidade que a gente tem. Se eu puder fazer, eu digo, eu vou fazer um sacrifício e vou comprar. Mas se eu não puder, eu digo, não tenho como, não vou comprar e isso não dá pra mim. Então tento sempre trazer eles pra realidade e saber o que acontece com a vida. Perfeito. E aí eu já queria pegar o gancho, né, da ser mãe de adolescente e ainda ser mãe solo. Né? E aí eu queria saber como é que foi, né, nesse período. Você sempre foi mãe solo? Ou como começou, né, essa experiência? Como que... Me conta um pouquinho aí da tua história. Não, eu casei, né? Eu tive os meus 3 filhos, é o mesmo pai. E aí eu fui casada durante 12, na verdade, entre namoro e casamento, 12 anos. Mas chegou uma época que não deu mais, a relação não estava legal, né? Uma relação muito conturbada. E aí eu preferi dar um basta naquela situação, porque eu pensava, eu tinha muito medo de ficar só com os 3 filhos. Era a coisa que eu mais tinha medo. O casamento já tinha acabado, mas eu continuava porque eu tinha medo de ficar só. Você tem medo porque a sociedade é muito machista, né, em relação a uma mulher sozinha. Eu tinha medo da falta que o pai ia fazer. Eu sabia que, como a grande maioria dos pais separados, o pai abandona. Ele separa da mãe, mas separa dos filhos também. Ele abandona, principalmente as responsabilidades, que é uma coisa que eu acho que a sociedade tem que dar um basta nisso. E a gente tem que começar a chamar os pais para a sua responsabilidade. Você foi pai, é para a vida toda. Você vai ser pai para sempre. Você não vai deixar de ser pai porque separou daquela mulher. E a grande maioria dos homens, não são todos, a gente não pode generalizar. Tem muito cara bacana que tem aquela responsabilidade e tudo. Mas a grande maioria, eu acho, a cada 10 homens, 8 simplesmente abandonam seus filhos com a mãe. E pronto, a responsabilidade tirou deles. Eles se mandam no mundo e aí fica ali os filhos com toda a responsabilidade, porque é muito grande. Sim. São muitas demandas. Em toda a fase da vida são muitas demandas.
eu já me senti muito sozinha em vários momentos. Eu até casei novamente, só que é diferente quando você casa e o cara não é o pai de seus filhos. E para completar, meu marido trabalha, né? Ele trabalha viajando, então ele fica pouco em casa e eu fico muito só. Quando, tipo, acontece alguma coisa, a escola chama para alguma coisa, aconteceu isso na escola, ou como, né, eu tive que passar pela reprovação de um filho. Esses momentos são devastadores, são momentos que a gente se sente impotente, que a gente é muito triste para quem é mãe solo. Você queria ter alguém ali do teu lado para dividir isso com aquela pessoa. O financeiro, a gente corre atrás. E a gente sempre, eu pelo menos crio os meus filhos dentro da minha realidade. Eles têm aquilo que eu posso dar. E se eu não puder dar, não tem. E pronto. Mas o apoio emocional, né? É extremamente... A solidão, né? A solidão. Você carregar aquela responsabilidade sozinha nas costas, esse é duro. É muito difícil. E é difícil toda a vida. Eu sei que eu sou uma mulher muito forte e que eu sei que eu posso passar empreendedora, batalhadora, tem toda a minha admiração. Todas as pessoas que sempre me conheceram e fizeram parte da minha vida sempre disseram, nossa, eu acho incrível como que você consegue. A gente consegue. Deus dá essa força pra gente, é que a gente está falando. Quando nasce uma mãe, nasce uma coragem em você também, né? Vem literalmente do útero a nossa vontade. E você consegue, mas que é difícil, é doloroso, é muito difícil. Eu acho que quando você tem um companheiro do seu lado, alguém para você dividir, facilita muito mais. A gente estava comentando ainda agora, né, que até com companheira, a gente estava falando, já é desafiadora, a maternidade ela é desafiadora, você se sente em muitos momentos só, mesmo estando com um companheiro, né? Imagina numa maternidade solo. Então, assim, eu sempre admiro mais ainda, né? Até porque eu acho que os seus 3 filhos, né, Michele, eu frequento lá o salão que a Rejane é cabeleireira, né? Tem o salão dela, e aí eu tava lá. E aí o Ato chegou e falou, mãe, já é pra fazer o arroz? Como é que faz o arroz? Aí ela falou, não, daqui a pouco eu vou lá. Vai descascando o alho. Então, assim, isso é chamar pra realidade, né? Porque às vezes você vai colocando ali naquela redoma de vidro e daqui a pouco o Ato vai casar com alguém, ele não vai saber fazer nada dentro de casa. Então, essa realidade que a Rejane traz, eu acho muito interessante para essa vivência deles, né? Não, e essa realidade de ensinar a fazer as coisas básicas do dia a dia, exatamente. Eu acho também que é uma pauta muito interessante para todos nós, não só para ela que é mãe solo. Um ser humano funcional, né? Que saiba se cuidar, que saiba fazer as coisas. E isso a gente aprende também dentro da maternidade atípica, muito essa questão, porque a diferença maior entre a criança típica e a atípica é que a atípica ela aprende por olhar, por ver, fazer. O atípico não. Geralmente você tem que ensinar para ele o fazer, treino, né? O treino tem que ter social, um treino, o passo a passo. Então, assim, ele também pode ser extremamente funcional, como todas as outras crianças, se for ensinado. E muitas vezes as crianças típicas, as crianças que não têm nenhum diagnóstico, são criadas numa redoma, como você falou, crescem sem saber fazer nada, né? Mesmo. E a gente tem um pouco dessa culpa. E falando em redoma, né? A gente também tem hoje um outro viés de alienação, que é a internet, né? Que era para ser algo que é para abrir nossas mentes, mas na prática, com rede social, né? Com toda essa coisa até de bullying mesmo virtual, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. E aí a minha pergunta, já que os nossos filhos ainda têm essa liberdade muito vigiada em relação ao celular, né? Na adolescência, ele já tem essa autonomia maior. E como é que você lida com isso em relação aos meios digitais? Como eu digo, eu converso muito com eles. Então, tudo que eles veem na internet, eles trazem para mim. A Júlia, principalmente, ela traz muito para mim. Mãe, eu vi isso, o vídeo, isso. E aí a gente vai conversar sobre aquilo. E aí a gente fala sobre o tema e conversa. Uma coisa que eu chamo muito a atenção dos meus filhos, principalmente dos 2 meninos, falando sobre essa responsabilidade que a partir do momento que você se propôs a fazer, que você
diz o cara se propôs a ser pai, eu vou ser pai. Ele tem que ter aquela noção de que mesmo que separe, ele continua sendo pai, tem aquela responsabilidade. E, enfim, qualquer tema, a gente trabalha muito, principalmente a questão da responsabilidade, se responsabilizar com aquilo. O bullying é uma coisa que a gente conversa muito em casa. Eu sempre tive essas conversas com eles, eu sempre mostrei muito para eles que a gente tem que ter uma cabeça que o sol é para todos e que a gente tem que respeitar as pessoas. A gente conversa muito sobre a questão da sexualidade, a questão da religião. Eu sempre deixo muito bem claro para eles que a gente tem que respeitar as pessoas com todas as suas diferenças. Ou seja, não fugir de temas polêmicos, né? Porque senão a gente está se omitindo. E se a gente não fala, o mundo vai falar. Exatamente. Né? De uma maneira distorcida. Se a gente não fala em casa, eles vão ouvir ou dos amiguinhos na escola, Exatamente. ou da rua, ou vão ver Exatamente. na internet. Por exemplo, o bullying, né? Que é um tema que está muito recorrente. A gente está levantando ainda mais essa bandeira na escola, e o que eu percebo é que às vezes as pessoas elas confundem. Porque a escola está fazendo o trabalho do bullying, então não pode ter bullying na escola. Vai ter, porque todos são seres humanos e é um trabalho de formiguinha. Como a gente disse, é quilômetros de papo para você educar alguém. Você precisa de uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, é esse trabalho da conversa, do diálogo, né? São aquelas receitas que vêm lá de trás, que a gente acha que a gente tem que inventar a roda de novo para poder educar. Mas se a gente tiver um diálogo franco, olho no olho, né? Sem fugir das responsabilidades, sem fugir dos temas polêmicos, que se a gente não falar com eles, o mundo vai falar. A gente tem que... É dessa forma que a gente consegue guiá-los. E eu acredito que a gente tem que começar esse trabalho que ela faz hoje com os adolescentes dela. Certamente ela começou deles muito pequenos. Sim. Que é o que a gente tem que fazer com os nossos Exatamente, hoje, né? Isso. Porque ela falando aí, eu me recordando aqui, na minha adolescência eu era muito próxima da minha mãe. Aliás, sou até hoje. Sim. Apesar de morarmos distantes, nos falamos praticamente todos os dias. E eu me lembro muito que na adolescência eu sempre contava pra ela tudo que me acontecia. Tudo. E eu tinha amigas que diziam assim, mas você vai falar isso pra sua mãe? E eu falava, eu também sim, contava tudo. sim, eu vou falar. Por que eu não vou falar pra ela? Tudo eu falava pra ela. Não tudo pro meu pai, mas pra minha mãe sempre, né? Então, assim, a figura materna. Hoje eu falo pro meu esposo que se eu conseguir que os meus filhos tenham essa confiança, né, essa liberdade de chegar para mim, para falar comigo como eu tinha com ela naquela idade, eu me dou por satisfeita, deu certo. Porque eu acredito que seja o caminho para que a gente consiga educá-los melhor, né? Conseguir que eles confiem na gente em qualquer situação. Eu sempre falo muito para os meus filhos, eu digo, olha, ninguém te ama mais do que tua mãe. Ninguém nesse mundo te ama mais que tua mãe, quer te ver bem, quer te ver melhor. Então é a pessoa com quem você tem que confiar. Qualquer coisa que acontecer... Errou, mas faz parte do processo, tem que contar, né? É isso. Eu falo para os meus filhos isso, né? Eu falo muito para o Ravi, que já é maiorzinho, que ele precisa confiar em mim para contar qualquer coisa. Porque mesmo que seja algo ruim, mesmo que seja algo errado, se alguém vai poder ajudá-lo, somos nós, né? Somos nós os pais. A gente usa muito a tática na escola de acontecer alguma coisa errada na escola. Então a gente dá a oportunidade, principalmente para os maiores já, de chegar em casa para contar. A gente já usou essa tática com a Rejane. Se a gente chegou, olha, você vai chegar em casa, a gente não vai falar com a sua mãe ainda, a gente vai te dar a oportunidade de você contar para ela o que aconteceu. E aí amanhã a gente vai ligar para poder chamar, até para que eles possam falar a verdade e poder saber como conduzir. Né? Você falou, né, sobre essa questão de contar tudo pra mãe e tudo. E aí eu pesquei ali que já tem namorada na jogada. Esse é um outro tema também que pra gente, né, Michele, quanto mães ainda de crianças, ainda é um tema assim muito abstrato. Como que já tiveram outras namoradas? Como que foi essa... Essa é a primeira namorada. Ah, é a primeira namorada. E assim, eu acolhi a menina, pra mim é uma filha que eu já acolhi também. A gente se dá super bem, né? Ela passa os finais de semana lá em casa. Às vezes, tipo, como eu moro num condomínio familiar,
alguns familiares ficavam, ai, mas deixa a namorada ficar aí, deixa a namorada dormir. Eu prefiro assim. Hoje a gente não vai ser hipócrita e achar que, né, que as relações sexuais não existem. Existem, vão acontecer. E o melhor é que a gente monitore isso. Então, oriente, né? Que é o mais importante. Eu tive uma conversa com ela, com ele antes, né? Com os dois. Eu converso abertamente sobre o tema, converso muito sobre a prevenção, né? Eles estão os dois estudando aí para o Enem, estão no 3º ano, todos os dois estão estudando para o Enem e a gente conversa muito sobre a responsabilidade. E assim, pra mim, eu prefiro ela lá em casa, que eu tô lá, tô participando, tô vendo como é que as coisas estão acontecendo, do que ele sair e eu não saber pra onde, entendeu? Pra onde eles vão, o que eles vão fazer na rua. Eu prefiro dentro de casa. Ele é super tranquilo. O meu filho ele é muito bonzinho, muito estudioso, gosta muito de estudar e não é de sair, não é de beber ainda, né? Quando eles saem comigo, sempre a gente faz um programa juntos. Às vezes, se ele sai com algum amigo, eu tô sempre sabendo aonde estão, que horas vão voltar, tem um horário para voltar também. E todo o tempo eu tô ali, do lado, cuidando. Vamos voltar um pouco essa fita aqui para a Luna, né? A Luna tem 5 anos, né? É a 2ª filha da Michele. A gente falou sobre o Ravi, sobre essa descoberta do diagnóstico do Ravi. A Luna é uma criança típica, né? Muito inteligente, né? Nossa aluninha lá desde sempre também, assim como o Ravi. E como é que é para ela, né? Essa faixa etária dos 5 anos, como que é? Ela entende sobre o diagnóstico do Ravi, como ela já consegue saber que ele precisa de uma rotina diferente. Como é que você lida com isso? A Luna eu tenho opostos dentro de casa, eu costumo dizer assim, né? O Ravi, ele é uma criança mais calma, mais paradinha, mais tranquila. E a Luna é o contrário. O furacãozinho, né? Então, assim, eles meio que se completam. Eu acho muito bonito a relação que eles estão construindo. Ela traz muito ele pro social, né? E ele puxa um pouco ela para calma aí, vai devagar, sabe? Então, assim, eles se complementam bastante. A Luna é uma criança típica, né? Sem diagnóstico algum. E ela entende, sim, sobre o autismo. A gente já conversou com ela sobre isso. A gente conversa com ela sobre isso. Inclusive, na turminha dela, tem outras crianças com diagnóstico. Ela é muito amiguinha de um coleguinha que é autista também. E ela entende que é diferente, sabe? E, ao mesmo tempo, que são crianças, todos iguais por serem crianças, né? Ela entende que é mais uma característica, como aquela que tem o cabelo liso, né? Isso, a gente explica pra ela dessa forma. Inclusive, às vezes, alguém fala alguma coisa, ela fala, porque o meu irmão é autista. Tipo, se ele tá repetindo uma frase... deixa ele, Deixa né? ele, é porque ele é autista. Ela já tá no modo protetora também, né? Porque uma das coisas ainda do Ravi que a gente nota é a questão da ecolalia e a questão do chamado, que às vezes a gente chama ele e não responde. Aí, às vezes, ela chama ele 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí ela, Ravi, eu tô falando com você. Mas ela reclama com ele ali. Se alguém chama e ele não responde, aí ela defende. Aí já é a cooperação dos irmãos, né? Que ali já fica uma... Até daqui a pouco vão se unir ali pra, né, de repente, enrolar os pais, né? Que não vai demorar, pelo jeito. E, Michele, o Ravi, ele tem o diagnóstico de autismo e tem TDAH também, né? Comorbidade do autismo. Como comorbidade. Nas últimas idas, né, no neurologista, ele diagnosticou também o TDAH. Pronto. E aí, pegando, né, desse lado aí do pedagógico e tudo, eu separei uma pergunta aqui para puxar um pouco do lado, né, da escola. Né? Como é que foi, já que a gente está aqui para todos os públicos, tanto para aquele que está lá, que acabou de ter filho, né, que está pensando em mandar no berçário da Crescer, até aquele que está já nas portas do Enem. Como é que foi a decisão de vocês? Porque um dos grandes desafios também na maternidade é esse momento de se começar a vida escolar ou trocar de escola, né? Porque a gente sempre tenta, a gente faz tentando acertar, né? Então, quais foram, assim, para quem está pensando em ou iniciar a vida escolar ou trocar de escola, quais foram os pontos que levaram vocês a escolherem a Crescer, né? E quais são...
O que vocês esperam de uma parceria de família e escola para que ela dê certo, né? Não só do lado de passar o conteúdo, mas também dessa de formação de ser humano, porque hoje a escola tem muito esse papel também, né? Ela colocou como papel. No meu caso, eu tenho a Ana Júlia, a gente ainda não fez todos os exames precisos e tal. Eu, inclusive, quando eu voltar de viagem, eu vou levá-la no neurologista lá em Teresina. Mas a Júlia, ela faz um acompanhamento, né, com um terapeuta, que a gente está naquela dúvida, ainda examinando se ela tem TDAH ou o PAC, né? Eu preciso fazer o exame de audiometria agora para saber se ela tem o PAC. Aí depois, quando tiver o diagnóstico, é que a gente vai saber. E aí ela passou por outras escolas onde ela não teve um bom desempenho. E aí várias pessoas já tinham me falado sobre a Crescer, né? E quando eu conheci a Milene, que eu conversei com ela e ela me explicou a didática da escola, eu achei excelente. E aí eu levei a Júlia para lá. Esse é o 3º ano que ela tá lá. E eu amei a escola, o acolhimento foi uma das coisas que eu gostei muito. Sempre que teve algum problema, aconteceu alguma coisa na escola, a escola me chamar, conversar comigo, conversar separadamente. Não fazer acepção de pessoas foi uma das coisas que eu achei muito legal. O que eu acho muito importante são os princípios que a escola oferece. Como essa coisa, a gente sabe que Parnaíba é uma cidade muito pequena, ainda, apesar de estar em desenvolvimento, mas ainda tem aquela coisa das pessoas que têm a cabeça muito pequena. Sim. E ter acepção de pessoas. Ela estudou em outras escolas onde aconteceu isso. E na Escola Crescer foi um acolhimento maravilhoso, eu gostei muito, até hoje, né, tem um acolhimento muito bom, sempre que tem algum problema, a maneira que aborda o problema, a maneira que chama a gente conversa, isso é uma coisa muito legal. Esse ano o Atos foi para lá, ele tá amando, ele até ficou... Tipo, meio que todo mundo conhece o Atos lá agora, né? Ele ficou bem popular. Bem popular lá na escola e foi uma coisa muito legal. Ele adorou. Sempre eu converso com ele, mãe, eu tô amando, eu tô adorando a escola. E eu achei eles bem acolhidos, achei que ficou, sabe, foi muito legal. Então, o fator acolhimento para que dê certo essa parceria é primordial. É primordial, com certeza. Eu sempre falo para os meus filhos, eu não quero, esses dias eles, tipo, não estavam obedecendo os comandos direito e tal, aí eu sempre chamo para uma conversa, os 3. E aí eu conversando com eles, eu sempre falo para eles, eu não quero transformar em 3 pessoas bem-sucedidas na vida. Eu quero que eles sejam 3 boas pessoas, 3 bons irmãos, 3 bons filhos, 3 bons sobrinhos, 3 bons netos, 3 boas pessoas para a sociedade em si. 3 bons cristãos. Quando eu falo cristão, não na questão religiosa, mas ser bom, uma pessoa que tem empatia, que tem um coração bom, que seja caridoso, sabe? Eu não quero só que eles, eu quero ser bem-sucedido, eu quero transformar, é um médico, é um isso. Não, eu quero que seja uma boa pessoa, que seja uma pessoa agradável, que só faça o bem. Até porque assim, já é papel da escola passar conteúdo, né? A escola que não passa conteúdo já não tá... Então, qual é o plus que a gente quer entregar para a sociedade? Né? Exatamente isso, o plus de cidadão mesmo, de ser humano, né? Não só o ser profissional, ser humano junto disso. Para mim, a escolha da escola, a gente visitou várias escolas quando foi para colocar o Ravi, né? O Ravi tinha 2 anos na época, e várias coisas me chamaram a atenção na Crescer. Mas 2 fizeram com que a gente batesse o martelo pela Crescer. Uma foi a questão do acolhimento, da pedagogia do amor, né? E a outra foi a questão nutricional. Eu sempre quis que os meus filhos, que eu sempre busquei para eles tentar uma alimentação mais saudável do que a que eu tinha. Então, melhorei muito a minha alimentação para que eles também, na maternidade, para que eles pudessem ter uma alimentação melhor.
E é um dos pilares da escola. Então, assim, para mim é um grande diferencial. Inclusive, acho que somos a única escola em Parnaíba que levanta essa bandeira, apesar de ser uma bandeira importantíssima pelo nível de obesidade infantil, por exemplo, que temos, mas ninguém levanta essa bandeira da alimentação saudável. Então, foi uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu visitei a escola. Além da estrutura física, aquela história do ter o parquinho ainda com terra e tudo aquilo mexeu muito comigo. Bem casa de vó, né? Eu falei, aqui. Uma vez assim, falando assim, isso aqui parece a casa de vó, tem fazendinha, agora tem até um pavão. Isso, aí eu cheguei, eu falei, é aqui. Porque aqui ele vai realmente brincar, porque com 2 anos a gente não tá buscando ainda conteúdo, né? Então eu falei, é aqui que ele vai ter um acompanhamento nutricional, é aqui que vai ter como brincar e vai começar a desenvolver para estudar, né? E ele adora a escola, sempre gostou da escola. A aluna já começou a frequentar a escola bebê, né? Antes, na verdade, na barriga. Eu ia buscar o Ravi e quando ela bebê, quando começou a falar, com 1 ano, ela já perguntava quando que ela ia para a escola. Só que a gente ainda segurou, porque foi ali no período da pandemia e tal. E aí só coloquei ela com 3 anos. Sim. Mas assim, encantada também com a escola. E eu acho que o que eu gosto da parceria da Crescer é justamente essa troca de buscar as famílias para ter um contato maior. Essa questão recente do bullying, né, de ter tido a palestra, eu achei de extrema importância, porque é um tema super atual, né, tudo que está acontecendo. E a escola já buscar trazer isso para dentro da escola, tentar levar isso para as crianças, porque assim, como ela falou, ela conversa em casa, eu converso em casa. Mas na escola tem crianças, infelizmente, que os pais não conversam em casa. Então, se a escola também fizer esse papel, com certeza vai ajudar muito mais no total, na sociedade como um todo. A gente conversa muito quanto equipe, né, que ter uma escola, todo mundo sabe, é uma responsabilidade muito grande. Eu escuto de muita gente assim, meu Deus, não sei como é que você consegue, né? Não sei como é que é problema. Mas assim, a gente, quando vê que o resultado, né, depois de um período de a transformação mesmo daquela criança, desde o processo da alfabetização até o processo mesmo de que era uma adolescente ou uma criança que estava precisando de um apoio, de um afeto, e aí de repente virar um líder de turma, virar um líder positivo, virar um esportista. Isso tudo faz com que todos esses problemas valham a pena, né? E a gente falando sobre, eu até tinha anotado aqui que a Michele, ela é uma mãe muito presente na escola, ela vem, ela conversa, né? Esse ano acho que já, não sei se a gente teve 2, 3 conversas. Por aí. E estamos em maio ainda, então assim, mas a gente gosta, porque é isso que, a escola ela não é completa, né? A gente não tá fechado nas coisas, quanta coisa a gente não já mudou. Então, assim, para quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, a escolha da escola é o lugar onde você se sente em casa, que os seus filhos vão se sentir em casa e que você tenha a abertura. É o mais importante, que você tenha a abertura para dizer, olha, eu acho que isso aqui dá legal, isso aqui não dá. A gente escuta gente de toda forma, né? Umas a gente diz, não, isso daqui faz sentido. Outras diz, não, isso aqui não dá pra gente fazer agora. Mas eu acho que essa troca é o pulo do gato para que a gente possa ter mais para frente, colher os frutos, né, dessa educação que a gente está fazendo agora. Até porque a maternidade, ela é um trabalho que não é assim, eu fiz hoje e amanhã eu já tenho o resultado desse trabalho. Não, né? É um trabalho que a gente sabe que às vezes a gente faz e faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, a gente vai ter o resultado só lá se tiver, né? Com certeza. E a formação do ser humano em si, né? Principalmente como a escola acolhe desde o berçário, né? Até esse ser humaninho. Exatamente. Ver a transformação completa. E a gente tem que ter essa parceria de família e escola para poder dar certo. É isso mesmo. Tem que ser. E para a gente encerrar esse papo aqui, eu termino aqui com essa última pergunta aqui. É uma provocação, né? Se vocês fossem dar uma dica de ouro, a dica de ouro da maternidade de vocês, para quem está ouvindo, para quem está assistindo a gente, o que vocês falariam? Ou para quem já é mãe, né? Ou é mãe novata, ele acabou de começar, ou aquela mãe que está meio perdida, que os filhos estão, um tá para um lado, outro tá para o outro, ela ainda não conseguiu fazer essa unidade da família. Qual é a dica de ouro que vocês dão para essas mães? Para mim, eu continuo
na tecla de que tudo na vida é um equilíbrio. Uhum. Você tem que saber a hora de se impor, você tem que saber a hora de acolher, né? Você tem que saber o momento que é seu, só seu. Você não deixa de ser mulher quando você é mãe. Você vai ser mãe, mas continua a ser mulher. Então, você tem que ter o seu momento, seja com o seu marido, seja um momento seu mesmo, só seu, de realizar coisas suas. Tudo tem que ser um equilíbrio. Uhum. Você tem que ter um momento para tudo. A gente é mãe em tempo integral, mas a gente não deixa de ser mulher também. Então a gente não pode se apagar, não pode se esquecer. A gente tem que se amar primeiro de tudo. Porque só quando a gente se ama, só quando a gente se realiza, é que a gente pode ajudar e transformar outras pessoas a ser forte e ser um ser humano bom. Inclusive, momento de autocuidado, também. De sucesso é lá na Regiane Filho, né? Com certeza. Já vou até chamar a Michelle para Vou lá conhecer, com certeza. Você falou sobre saber, na dica, né, da maternidade, saber acolher, de saber ser rígida quando precisa e tal. Eu me lembro da minha mãe, né, que a minha maternidade hoje, né, é muito do que eu vivi como filha, que ela fala muito também isso, que a educação, ela é uma régua de borracha. Uma hora ela tem que ficar rígida e outra hora ela tem que amolecer. E a gente tem que saber a hora que cada uma tem que agir. Concordo demais com o que ela disse. Acho que temos que ter mesmo esse equilíbrio, né? Que é bem difícil, inclusive. Demais. Mas... Inclusive, quem souber dicas, comentários aqui embaixo. Pode indicar, que você sempre vai ser bem-vindo, né, essas dicas. Mas eu diria também para aproveitar bastante a infância, porque assim, o meu tem 9, a outra tem 5, e eu tô achando que tá passando muito rápido. Muito rápido. Foi o que eu disse, que a maternidade tem os dias longos e os anos curtos. Né? Eu acho que é a maior verdade. Então, assim, aproveitem bem esses momentos com os filhos de vocês e confiem no seu pensamento, no seu maternar. Porque quase sempre a gente está certo. Muito bom. Coração de mãe não se engana. Uma coisa que eu ouvi um dia desses, que eu fiquei muito pensativa e revi a minha forma de estar com os meus filhos, é que assim, a adolescência é o último momento que os filhos vão estar dentro de casa com você. Isso. Depois que eles chegam, né, na juventude, na vida adulta, eles vão sair de casa e nunca mais vai ser como era antes. Nunca mais. E outro dia eu vi também, você só vai ter por 12 anos uma criança dentro de casa. Toda vez que eu vejo essa frase, eu fico, meu Deus, o meu já tem 9. Só 12, né? No universo de uma vida inteira. Mas a passa gente muito rápido. passa rápido, gente. Então, assim, eu quero agradecer muito pela disponibilidade de vocês. Foi, assim, uma experiência fantástica. Eu acho que a troca entre mães é uma coisa muito poderosa, né? A gente poder falar sobre esse assunto. Maternidade é poderosa, é potência, é divina, né? Nós somos portais de vida. Então, assim, nesse mês das mães, eu quero agradecer demais pela presença de vocês. Com certeza, para quem assistiu a gente, para quem está escutando, eu quero que vocês comentem, né? Compartilhem com quem você achar que precisa ouvir um pouco dessas dicas valiosas que a gente teve aqui. E eu espero vocês para uma próxima, né? Obrigada. E muito obrigada. E estamos terminando aqui o Pode Crescer. Muito obrigada pela nossa audiência aqui, por terem ficado com a gente até o final. E a gente vê vocês na próxima. Tchau! Tchau! Ah.